Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento as senhoras e senhores deputados presentes nesta audição e, em especial, o Sr. Eurodeputado e Vice-Presidente do Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira. Eu escolhi para tema da minha intervenção a questão orçamental e as suas repercussões práticas em Portugal e, repetindo o enquadramento já aqui feito, os custos económicos desta pandemia são incalculáveis para a Europa e para todos os Estados-membros, sem exceção. As diferenças entre países na capacidade de resposta à crise colocam, inclusivamente, em causa o pilar fundamental do projeto europeu, que é o mercado único. E, em face do impasse que se gerou na resposta coletiva da Europa, esta semana finalmente começou a desatar-se o nó com a proposta franco-alemã de criação de um fundo de recuperação de €500 milhões, financiado com dívida comum e para financiar os Estados-membros, pelo menos numa parte, através de subvenções a fundo perdido. Mas, em contrapartida, o que é dito é que esse fundo será destinado aos setores económicos mais penalizados, mas, sobretudo, aos Estados-membros mais afetados pela pandemia. Ora, se Portugal, por um lado, não fez milagre nenhum no combate à Covid-19, contrariamente ao que o Governo faz constar, Portugal está na metade dos piores da Europa em número de infectados e de mortos. Por outro lado, é verdade, de facto, que não vivemos uma situação tão dramática como Itália, Espanha ou Bélgica. E, por isso, não sendo Portugal dos mais afetados pela pandemia, gostava que o Sr. Eurodeputado nos desse a sua perspectiva sobre esta eventual dificuldade de acesso ao Fundo de Recuperação numa dimensão adequada e o que se pode fazer para defender os interesses nacionais neste aspecto. Uma possibilidade de ultrapassar estes constrangimentos que o PSD defende, aliás, seria canalizar verbas do Fundo de Recuperação num montante expressivo para a política de coesão, por um lado porque é um instrumento que está já no terreno e, por outro lado, pela sua flexibilidade, a sua capacidade de adaptação de medidas em função dos problemas específicos de cada região e de cada setor económico. Isso seria tão mais importante quanto no que respeita ao quadro financeiro plurianual. Os países contribuintes líquidos vêm afirmando que não aumentarão o seu nível de comparticipação e, por isso, não entendemos as afirmações muito otimistas de alguns membros do Governo de que, em consequência da pandemia, tudo está encaminhado para se manterem pelo menos os mesmos valores do atual quadro no que respeita a duas políticas fundamentais para Portugal, a política de coesão, e o Fundo de Coesão em particular, e a política agrícola comum. A não ser que esses responsáveis políticos se refiram à manutenção dos mesmos valores a preços correntes, e isso seria um truque que não deixaríamos passar em claro. Os mesmos valores terá de ser a preços constantes, obviamente, e pedi ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira que se pronunciasse sobre esta questão também em particular. Por último, sabendo-se que em Portugal o investimento público depende em mais de 80% dos fundos europeus e quer o Fundo de Coesão, quer os fundos da PAC, são fundamentais para termos um país mais desenvolvido, claro, mas sobretudo são vitais para termos um país mais coeso territorialmente. Mas em relação a estas duas políticas, política de coesão e agrícola comum, há aqui para Portugal, a nosso ver, dois problemas gravíssimos que gostava que o Sr. Deputado nos explicasse como se podem ultrapassar. Problema do Fundo de Coesão. O Governo olha para este fundo apenas como um instrumento para recuperar o atraso do país em relação à média europeia, não como um instrumento para recuperar o atraso de algumas regiões em relação à média do nosso país. E esta forma de ver o Fundo de Coesão por parte do Governo, não como um mecanismo de equilíbrio entre regiões dentro do país, mas como uma forma de aproximar a média portuguesa da média europeia, não tem tido sucesso. Torna o país menos coeso, mais desigual e não nos tem aproximado da média europeia. Problema da nova política agrícola comum, portanto, para o desafio da descarbonização, da proteção ambiental, de uma maior resiliência europeia em choques sanitários como o que atualmente vivemos, mas, sobretudo, fundamental para a coesão territorial, é um problema de ordem, diria, aritmética. Para Portugal, o primeiro e o segundo pilar pesam cerca de 50% cada um, mas, em termos médios, nos restantes países, o primeiro pilar pesa cerca de 75% e o segundo pilar apenas 25%. Ora, o que está em cima da mesa é a manutenção, de facto, sem grandes cortes, do valor global da PAC, mas através de um aumento do primeiro pilar e de um corte muito significativo no segundo pilar, o que para Portugal seria dramático, para Portugal em particular. Um corte de uma fatia que representa 50% de um bolo é o dobro do mesmo corte numa fatia que representa 25% desse bolo. E, portanto, a proposta que está em cima da mesa implica para Portugal um corte no segundo pilar, que é o dobro da média europeia, e isso não é aceitável. Portanto, não é aceitável porquanto
o segundo pilar é fundamental para o nosso desenvolvimento rural, para o investimento no interior do país, para uma maior coesão territorial. E, portanto, sobre estes dois problemas em concreto, pedi ao Sr. Eurodeputado Pedro Silva Pereira que nos dissesse como podemos ultrapassar estes constrangimentos e terminaria por aqui. Muito obrigado, Sr. Presidente.